Olá, hoje eu vou resenhar para vocês este livro aqui da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro para autoestima, fortalecedor de autoestima. Tem vendido bem, best-seller do New York Times, e resolvi dar uma olhada, gostei. Vamos lá. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e do nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Perder oportunidades é uma questão muito séria. Se eu posso lhe dar um conselho, que já aconteceu comigo, as melhores oportunidades surgem nos momentos que menos esperamos. Às vezes é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de viagem, uma oportunidade de uma experiência. Agarre, vá, faça, experimente. Mesmo que depois você diga que não gostou. É mais válido, é amadurecedor, né, experimentar, para daí poder ter um juízo se vai gostar ou não vai gostar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. A gente não deve ter medo de humanidade. A vida digital, por exemplo, hoje, muito feita de imagem, né? As pessoas publicam só os momentos bons, as viagens, alguns ostentação, né, de bens, de coisas, de afazeres, isso tudo de certa forma pode entreter, pode educar, mas também é muito ilusório. Somos todos seres humanos e os seres humanos adultos têm dificuldades, têm desafios, têm doenças, têm processos difíceis para enfrentar na vida, não é? Quem nunca teve um parente doente ou ficou doente, precisou de ajuda? Então, ser humano é preciso, sem vergonha, sem medo de ser feliz, não é? Mesmo, acho que até principalmente nas experiências de dor é que é possível extrair um aprendizado, né? E esse aprendizado pode ser ensinado também, pode ser compartilhado para que as pessoas às vezes pensem quando estão enfrentando um caminho difícil, né? A gente fica difícil da gente raciocinar e às vezes uma palavra de um terceiro sobre a mesma experiência, uma experiência similar, vai te dar uma ideia do que fazer, de como agir, do que falar. Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão à incerteza e exposição emocional. Quantas pessoas não sofrem muito com isso, né? Ansiosos principalmente. Não gostam de incerteza. Conheço pessoas que não toleram a incerteza. E elas se martirizam de uma forma com aquilo, né? Elas não têm a... Não vou falar capacidade todo mundo tem, mas não atinam para a importância de, às vezes, aguardar, não tomar uma decisão precipitada,
buscar um conselho e eventualmente adotar esse conselho, não é? Não se incomodar com aquilo. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Então, é da personalidade da autora. Então, ela está relatando. Por muito tempo, tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica, ativista indignada, profissional ambiciosa, baladeira descontrolada. Acho que uma definição de personalidade, né? Na juventude, principalmente, acontece muito isso, né? A pessoa vai experimentando diversas personalidades. E às vezes é triste, porque a pessoa perde muito tempo fazendo isso. Ela está projetando uma imagem que não é a dela, né? O jovem é muito influenciável, então às vezes por conta de uma amizade, ela vai para um caminho que não é o dela. Não é aquilo que ela se sente confortável de fazer. Tudo bem que na juventude, né, todas as experiências são válidas. Mas é preciso, às vezes, parar um pouco e pensar até que ponto isso é útil, serve para alguma coisa, vai me servir no futuro, alguma coisa, isso vai me desenvolver como pessoa, né? À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Então, às vezes, essa busca fora de si vai prejudicar, vai atrasar o encontro de si mesmo, né? da parte interior da pessoa. É preciso se conhecer para se realizar na vida. Acho que isso parece básico, mas é algo que as pessoas não atinam. Se você não se conhece, você não sabe quem você é, exatamente os teus contornos de personalidade com as suas qualidades, aquilo que você aprova e aquilo que você reprova também, os seus defeitos, as suas deficiências que precisam ser melhoradas, não se chega a lugar nenhum na vida. Não se chega, porque fica se projetando nos outros, naquilo que alguém idealizou, né? Não no seu ideal, naquilo que você pode ser melhor. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então aqui ela se reconheceu, né? Uma característica positiva dela que ela poderia aproveitar. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações AT&T, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Olha o exemplo. Uma pessoa que estava frustrada profissionalmente porque não era o lugar dela. Podia estar ganhando rios de dinheiro, não era o lugar dela, ela não se sentia feliz naquilo. E ela teve coragem para começar de novo, lá de baixo, até se encontrar profissionalmente, até casar a sua personalidade com uma profissão mais adequada. Não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Eu digo mais. Vamos mudar um pouquinho essa frase aqui. Sua missão é mergulhar em você, no seu oceano. A missão dessa vida aqui no planeta Terra é se descobrir, porque estamos perdidos, nascemos perdidos. Aí tem aspectos espirituais que eu não vou entrar, não cabem nesta playlist aqui. Você pode procurar o Esotéricos ali, você vai encontrar um pouco mais disso, né, de questões transcendentais. Mas, mesmo considerando a vida material aqui, a gente precisa se encontrar e, não raro, se não na maioria das vezes, a pessoa está insatisfeita porque ela não se encontrou. E aí, o reflexo da vida vai ser esse, né? Confusão. Só uma pessoa que se encontrou consegue ter objetivos concretos. Quero chegar lá. O que eu vou fazer para chegar lá? Vai traçando as metas, né? Senão você fica perdido. Você vai com o vento, vai com a manada, né? Encontrar algo que não é para você.
Aqui o parênteses. Já foi provado que o ser humano é capaz de executar todas as profissões possíveis. Só que uma faixa, e não é uma profissão, até porque a sociedade humana é limitada para fornecer profissões para os talentos, para a miríade de talentos humanos. As instituições ainda são muito deficitárias nesse ponto. Elas não refletem as diferenças, elas não refletem as qualidades multifacetárias das pessoas. Então, você pode se dar bem de uma forma mais fácil numa miríade de profissões, numa faixa. Vamos supor, pelo menos a área, humanas, biológicas, né? Assistência social. Né? Essa moça aqui também poderia ser uma excelente enfermeira, por exemplo, que é uma profissão caracterizada pela doação, muito mais do que por benefícios. É uma categoria muito, de certa forma, que fica na sombra da medicina, né? Então, mas quem cuida do paciente e executa as prescrições efetivamente está lá é o enfermeiro. Então, há uma inversão de valores aí muito grande também. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é que estamos aqui para criar vínculos com pessoas. Isso é importante também. Aquelas oportunidades que eu comentei anteriormente, 99% vai se dar pelo vínculo com as pessoas. É uma pessoa que vai falar, olha, surgiu, você não quer ir lá? Você não quer fazer isso? Não. E aí você vai e quantas pessoas daí não se realizaram profissionalmente ou realizaram algo que queriam fazer nessas oportunidades, né? Que um amigo, uma amiga, um conhecido comentou, um colega de trabalho. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e experiências de vínculos mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições, humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são. Sobretudo quando se trata de experiências emocionais, esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia. E levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar um outro lado da moeda, o que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas. Autoestima, né? No meu livro A Arte da Imperfeição, defino 10 sinais de uma vida abundante, que indicam que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que luta para se libertar. 1. Ela cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Então, ser você mesmo. Não importa que isso vá afastar algumas pessoas. Seja você mesmo. As pessoas com idade mais avançada, no Brasil principalmente, elas chegam nesse ponto, né? Chegam muito tarde, talvez, nesse ponto, de ser quem são, né? É lógico que você não pode dizer tudo o que você pensa, né? Já existe a diferença entre pensar, falar e agir nesse mundo aqui materialzinho, para que a gente pense antes de, né? A gente pode ser deseducado, deselegante, falando o que pensa toda hora, né? Então, mas cultivar a autenticidade de ser é importante, né? Isso vai te promover uma felicidade maior, porque é você mesmo. Não vai haver gasto de energia, né? Desperdício. Cultivar a autocompaixão. Se libertar do perfeccionismo. Isso aqui é muito importante. Como tem gente que se pune, que se arrepende e fica naquilo. Não estou dizendo que se arrepender não é importante, até por um aspecto religioso, se a pessoa é religiosa. Mas se arrependeu, tá. Não fica a vida inteira naquilo, vivendo aquele passado, né? Remorso. É um gasto de energia que te deixa doente, vai te deixar doente. Cultivar espírito flexível. Flexibilidade e adaptabilidade hoje em dia no mundo moderno é muito importante. Chico Xavier, ele colocou uma vez essa questão de forma brilhante. É preciso deixar-se transpassar pelos problemas. Entendeu? Ser como alguém transparente.
Às vezes a gente se apega muito às dificuldades, aos problemas, às críticas, porque a gente está muito concreto. A gente não deixa aquilo passar pela gente, a gente fica retendo aquilo. Deixa passar por você, como se você fosse translúcido. Esse foi o recado do médium. Cultivar gratidão e alegria. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Então agradece pelo que você tem, reconhece aquilo que você tem. Né? Tem pessoas que têm filhos e agem como se eles não existissem. Entram naquela rotina diária, esquece. Entram no automático, assim. E o filho é uma bênção todo dia, né? Você vai lá, dá uma conversadinha, troca uma ideia. É uma pessoinha para você dialogar. É possível aprender coisas com as crianças. Ou também elas fazem a gente lembrar de certas coisas importantes na vida. Não é uma ingenuidade, é uma natureza de ser, né? De ser si mesmo. Cultivar intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Né? A fé é algo metafísico. Então, quando você cultiva algo metafísico, você se liberta da certeza. Né? A incerteza faz bem para o ser humano, por impossível, por paradoxal que seja. A ausência de certezas em tudo faz bem para o ser humano. Experimenta. Vivenciar uma religião. Um estudo espiritual. Uma comunidade que trabalhe com questões metafísicas. Pode ser até um curso de filosofia. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Não queira ser um membro da manada. Ser humano não é manada de boi. Certo? Por outro lado também, não vai pintar o cabelo de roxo, botar um brinco aqui, um na língua e achar que isso é ser diferente. Isso é ser ridículo, na verdade. Me desculpe, aqueles que gostam. Eu já fui jovem, até hoje eu tenho um furo aqui, ó, na orelha. Mas tem uma hora que isso não vai demonstrar só imaturidade, né? Pessoas com 40 anos assim ainda, imaginando que ser diferente está no físico, tem problema. Cultivar lazer e descanso. Outra coisa importante, tem gente que vive o trabalho, só pensa no trabalho, acha que a vida é o trabalho. E aí infarta, não sabe por quê. Vai pro hospital lá carregado, às vezes morre numa brigadeira dessa, né? Acabou a vida, acabou a oportunidade, vai ficar se arrependendo lá no além. Cultiva a calma e a tranquilidade. Outra questão importante para evitar estresse. O ser humano é lento. O ser humano não é um computador. Experimenta atravessar a tua cidade andando, né? É que a gente tem carro, tem ônibus, tem bicicleta para agilizar, mas o ser humano em si, ele é lento. E mentalmente também. Nós não somos calculadora, né? Lógico que o hábito vai agilizando, né? A experiência vai permitindo que você produza mais rápido, mas isso não é 100% da vida. Enquanto você faz as coisas com calma, com tranquilidade, você acerta. Não atropela, né? Cultivar tarefas relevantes. Se libertar de dúvidas e suposições. Não fica matutando dúvida, não. Não fica se incomodando com dúvida. Cultivar a risada, a música e a dança. Isso aqui é importante também. Tem gente que não dá importância para isso. Rir. Sorrir. Se são teus amigos que te divertem, vai lá para falar bobagem. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão, vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu desejar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável, às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso, merecedor de amor e aceitação. Ninguém é um demônio só, ou um anjo só. Esse mundo aqui da dualidade, todo mundo é misto. Alguns são um pouco ruins demais, mas esquece esses. Deixa eles para lá. Eles vão ter o momento deles para aprender. Pensa em você, no seu foco. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais: amor, aceitação,
são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculo com os outros. É isso que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. Aqui eu discordo um pouco porque ela está se referindo a um tipo de personalidade que é o dela, que precisa de alto nível de interação social todos os dias. Um escritor, por exemplo, pessoas mais intelectuais, assim, que lidam com profissões mais intelectuais, advogado, inevitavelmente uma boa parte do dia dele vai ser dedicada à solidão. Até porque ele não vai conseguir trabalhar como VUCA, né? Ele precisa pensar, precisa usar a massa cinzenta, escrever, refletir sobre ideias, né? Então são profissões mais solitárias. Um cirurgião vai ficar lá, blá, 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 mata o paciente lá na mesa cirúrgica. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em dois grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passam por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, desenvolveram práticas que nos tornam capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, compaixão e vínculo humano. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes, como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Interessante isso aqui. Né? São pessoas que não têm medo do erro, que não têm medo de errar, não têm medo de fracassar, mas tentam abraçar a vulnerabilidade. Então, basicamente, esse é o tema deste livro. Estamos cercados de narcisistas? Nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza e em se tornarem importantes? Será que estamos com o ego tão inflado que acreditamos ser superiores, mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará refletindo um pouco e pensando, sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro, mas em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. Eu acho que aqui cabe uma observação. Existe um aspecto de atuação na vida. Somos todos atores. Não estou dizendo atores no sentido de fingir, mas de atuar no mundo, né? E às vezes o problema que você está experimentando é porque você não achou a sua plateia. Pessoas que queiram ouvir o que você tem a dizer. Se você é um professor ou é alguém que precisa comentar os fatos da vida, até tem gente que gosta de conversar sobre política, futebol. Nós homens, mulheres, às vezes, né? Você para no cafezinho lá do trabalho, junta 5 barrigudos lá. São esses 3 assuntos que geralmente estão rolando, né? Ou, às vezes, meter pau no chefe, falar mal do colega de trabalho, ou até falar bem, essas coisas, né? O cafezinho é um momento da fofoca, da descontração. Então, nossa primeira inclinação é curar os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos, meus vizinhos, a reação é a mesma. Esses egocêntricos têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. No atual momento do Brasil, a gente precisa... Eu não estou dizendo que não estejam certos, por exemplo, os jornalistas que estão exilados lá fora. Certo? Agora tem uma outra questão. E que não tenham sofrido abusos, né, jurisdicionais. Quando você entra num ringue, você tem 2 opções, bater ou apanhar. É isso que você quer para a sua vida? Entrar num ringue? Não venha me dizer que existem alternativas. A política hoje, ela é bipolar. Se você entrar no ringue, você vai ter que bater ou apanhar.
isentão. Alguém paga minhas contas? Não, né? Então, esse endeusamento de candidatos. Na minha opinião, o Brasil tem um Estado mal formado. Tem milhares de servidores e eles não assumem cargos de gestão. É sempre os indicados, nomeados, amigo de fulano, de Beltrano. É o resultado que nós estamos colhendo. Nós não temos Estado, nós temos governos. Então, a cada 4 anos, tudo se remove. O cara quer reinventar a roda, né? As experiências que geram eficiência são perdidas. É isso. Então, é um desenho institucional que precisa ser mudado. Não venha me dizer que é o candidato A ou B que vai salvar o país. É o Messias. Esse personalismo, ele não funciona assim, né? Lógico que bons homens no poder podem fazer grandes coisas, mas a regra não é essa, né? Então vamos lá. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considera mais proveitoso e até mais transformador examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Então, aquela música, nesses dias eu estava cantando, ela estava com ela na cabeça. Agora eu tô com vento, ventania. Vento, ventania, me leve sem destino. Ó, é certeza, né? Me leve sem destino. Mas é outra música da mesma banda. É aquela... Não é a Tédio também. É aquela... Aqui embaixo as leis são diferentes. É isso aí. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Encarna esse cara, entendeu? E daí? Ninguém paga suas contas, né? Você é motoqueiro, enfrenta a porcaria do trânsito de São Paulo, que talvez seja o pior do país, né? Para levar uma pizza, às vezes, para um cara que nem todos os clientes são bem-humorados, né? O cara vai atender de mau humor lá, porque ele teve que descer na portaria, porque não tinha porteiro, alguma coisa assim. Entendeu? Faz seu trabalho da melhor forma possível. Tenta não se estressar com o trânsito. Tenta não ficar costurando a porra do trânsito, porque você pode se machucar. Pensa na sua vida. Lida com ela com felicidade. Você vai ter suas formas, né? Mas, sei lá, tô tentando dar uma dica daquilo que funcionou comigo nos piores dias da minha vida. Que eu tinha que pegar o ônibus lotado com chuva e processo embaixo do braço. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram, né? A pessoa tem um nível de solidão que ela compensa, ao invés de conversando com pessoas, ela compensa na internet. Conversando com ninguém. Não estou dizendo que não seja legal. Eu mesmo faço isso, né? Poder falar para uma gama de pessoas que você não conhece é muito interessante também, né? Você imaginar que são pessoas diferentes, de lugares diferentes, que não tem um perfil homogêneo, como uma sala de aula, como um grupo de amigos ou de colegas de trabalho. São pessoas que estão ali simplesmente para escutar você, porque já escutaram, gostaram. É unilateral esse caminho, de certa forma, porque o meu canal, por exemplo, não tem muito comentário. As pessoas ficam meio assim, né? Esse cara aí, nerds, CDF, sei lá, advogado, tem medo de comentar. Alguns reclamaram do som. Aí eu comprei um microfone. Uma porcaria esses microfones de lapela. Dá pra escutar. Vai, aumenta aí o volume. Evita escutar no ônibus, né? É óbvio que daí você não vai escutar nada, né? E dá uma olhada também no ouvidinho, né? Problema de surdez, às vezes, né? Pessoa mais velha aí. Usa fone de ouvido, né? Imagem. Filmo no celular, essa aqui, meu filho. Não vou comprar uma câmera, não, pra fazer vídeo. Se quer qualidade, vai lá no Lucas Neto, no... sei lá, Paulo Figueiredo, pra quem gosta de política, no... sei lá, canais de alguns juristas aí famosos, né?
apertada, né? Usar paletó todo dia. Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Aí ela tem uma pesquisa assim: 1. Nunca ser bom o bastante. 2. Nunca ser perfeito o bastante. 3. Nunca ser magro o bastante. 4. Nunca ser poderoso o bastante. Nunca ser bem-sucedido o bastante. Inteligente o bastante. Correto o bastante. Seguro o bastante. Extraordinário o bastante. A escassez é um problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos são hiperconscientes da falta. Qual brasileiro que não tem escassez de dinheiro? Me diga um. Independente de salário. A não ser aqueles milionários, né? Não tem jeito, você não vai sanear esse problema. A gente vive num país pobre, um país inflacionário, onde a inflação corrói o salário, né? Até se imaginou que o Plano Real teria resolvido esse problema. Agora vem um governo gastadão. As pessoas não têm noção o que é inflação, né? Que é a produção de moeda para suprir a dívida pública. Falta conhecimento, né? E aí nós temos o resultado disso. Nosso dinheiro não vale nada. Quem tem moeda de centavo no bolso? Agora, brasileiros que vivem nos Estados Unidos, me digam. Aí se usa centavo ainda, né? De dólar. Alguns países europeus. Por quê? Porque a moeda tem valor. Hoje aqui no Brasil, você sai para qualquer comprinha R$100. Ou seja, a população empobreceu bastante nos últimos anos de governo. Por causa da inflação. Então, algumas dicas aqui. Práticas de enfrentar a vulnerabilidade. O sentimento de vulnerabilidade. Expressar uma opinião impopular. Expresse opinião impopular, não importa. Alguém há de concordar com você. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Me defender e me impor. Esse é o problema que eu tenho, de não saber dizer não. E às vezes eu me vejo com personalidades narcisistas em volta. Aí chega uma hora que eu estou trabalhando por todos, né? Fazendo o que não era minha atribuição, e me sobrecarrego. Meu avô era assim também. Levava um monte de processo de colega para casa. Não se deve fazer isso. E daí se você se indigna, meu Deus, é o fim do mundo, né? Porque essas pessoas muito menos não estão acostumadas a ouvir não. Certo? Pedir ajuda. Tem gente que não pede ajuda, né? Quem tem boca vai a Roma. Então você pega um atalho, né? Tá numa cidade desconhecida, precisa chegar num lugar com uma informação correta, você chega mais rápido. Simples assim. Na vida é a mesma coisa. Falar com pessoas mais velhas pode te dar a resposta bem rápido. Nessa nossa área de direito é muito importante isso. E a maioria dos advogados não se dá conta disso. A hora que você conversa com um advogado maduro, né? Vou tentar limitar um pouco a área já com os processos virtuais, né? Porque ainda temos advogados que infelizmente ficaram obsoletos. Foi da noite pro dia que fizeram o troço. Cheio de... Hoje, mesmo com procuração, você precisa de trocentas coisas. Trocentas senha, mais certificado digital, blá, 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 blá. Teve pessoas idosas que não acompanharam, né? Mas, conversar com o advogado mais experiente, ele vai te dar o caminho das pedras. Dizer não, né? Começar meu próprio negócio. Quanta gente brasileira, principalmente, né, que não tem essa cultura do empreendedor ainda. Vai lá no sistema do Senac, SESI, Senai. Tem ótimos cursos lá, inclusive gratuitos. E tem também assessoria para pequenos negócios. Quando você abre um pequeno negócio, meu irmão, por exemplo, participou disso. Depois eles acompanham. Eles te ajudam. Te dá o caminho das pedras lá, contabilidade, própria advocacia comercial que você vai precisar para fazer os registros, tá? A constituição da empresa, a execução do projeto, a implementação, controle, né?
os documentos contábeis, tudo isso. Formação de mercado. Tomar a iniciativa do sexo com minha esposa. Eu não vou entrar em detalhes dessa aqui, não. Tomar a iniciativa do sexo com meu marido. Aqui vai do casal se acertar, né? Não tem nem o que dizer. Escutar meu filho dizer que seu sonho é reger uma orquestra e incentivá-lo. Assustador, né? Já pensou teu filho? Mas é aquela coisa também. Se ele é músico, tá feliz lá, você já começa a perceber isso, né? O problema é quando ele diz isso sem nunca ter frequentado uma aula de música. Aí você vai ter que dizer, não é bem assim, filho. Vai lá primeiro trabalhar para depois, né, virar um maestro. Às vezes as pessoas querem inverter isso. E adultos também querem inverter, né? Como é que é aquele ditado? Só no dicionário que o trabalho vem antes, que o trabalho vem depois do dinheiro. Acho que é isso, né? Decidir colocar minha mãe no asilo. Decisão difícil, mas necessária. Às vezes, né? Até pro conforto dela mesma. Você não hoje em dia está muito difundida essa questão. Lógico que há que haver um equilíbrio, né? Essa questão de mandar o idoso para casa. Que não pode ser que o hospital não é um hotel, né? Tem gente que acha que o hospital é um hotel também. Aí a pessoa se nega a sequer aprender lá o procedimento, por exemplo, de preparar a dieta da pessoa que tem condições, que já obteve alta, né? O idoso principalmente. Ao mesmo tempo que certas situações podem ser simples, tem situações que são complexas, que às vezes o hospital exagera, né? Então, trocar fralda, existe uma técnica para isso, não é assim. Qualquer filho pode fazer. O idoso pode cair, pode sofrer uma infecção por uma troca mal feita. Então, né? Lógico que custam caro essas clínicas, mas conversar com os irmãos e organizar isso. É um período difícil, um período que todo mundo passa, pais idosos, né? Mas chega. Infelizmente nós não temos um botãozinho assim para ligar e desligar, né? Primeiro encontro amoroso, depois o divórcio. As pessoas têm suas inseguranças, né? Ao mesmo tempo que não dá para ir com muita sede ao pote, né? É preciso buscar o currículo da pessoa, né? Não só tirar de cabeça. Também não ter medo, né? Ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Isso eu acho meio infantil aqui, né? Mas as mulheres têm muito essa necessidade, parece, né? Nós homens temos uma certa dificuldade, ou nem pensamos muito nisso, né? A gente acha que vivenciando aquilo já está se realizando, mas a mulher precisa da verbalização, às vezes, tem que chegar lá, né? Mostrar alguma coisa que escrevi, alguma obra artística que eu tenha criado. Tem gente que tem essa necessidade, né? Tem uma alma artística. Eu gosto de escrever, eu coloco aí no site, quem quiser ler, achar interessante ler. Internet tem disso, né? É um mural público. As pessoas estão passando, quem quiser ler. Ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Insegurança, né? Mas tem que lidar com isso aí, tem que aceitar, tem que pular de cabeça. Ser demitido. Essa é difícil, essa não tem muito... Assim... É um momento onde o abalo emocional dificulta muitas coisas. E você precisa de uma ação rápida, né, para voltar para o emprego. Nem sempre tem os contatos para te ajudar com isso. Precisa buscar uma empresa de RH. Mas procure ajuda. Procure alguém que possa fazer isso por você. Empresas de RH, né? De headhunting. Me apaixonar. Tem muita gente dizendo que não existe amor, que a paixão é uma bosta, não sei o quê. Mas não é verdade, né? Tem casais felizes. Então, se pode dar certo para os outros, pode dar certo para você também. Mas procure identificar em você mesmo também o que você pode mudar um pouco para melhorar as suas relações, né? O que você está oferecendo para as outras pessoas quando você começa uma relação? Está oferecendo alguma coisa? Tem gente que... Eu já conheci mulheres que
Acho que se eu me relacionasse com um cadáver, né? Eu até tive muita sorte nos meus namoros, assim, foram pessoas muito legais. Mas teve algumas moças que eu conheci que realmente eram muito frias, muito... Olha que boa essa frase aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou o que queremos ser. Lógico que um pouco do que somos é o que sabemos, mas nem tudo. Aqui um ponto, uma questão corporativa que a autora coloca que é bem interessante. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos e comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. E isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção, e a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. Então, as 4 melhores estratégias para desenvolver institucionalmente empresas e organizações resilientes à vergonha são: 1. Apoiar líderes que desejem ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. 3. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? 4. Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa. Essa é uma questão importante. Muita gente não sabe a diferença entre vergonha e culpa. Ensiná-los a dar e receber feedback, de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. As pessoas não dão feedback, na maioria das empresas brasileiras. A informação, a sinergia de informação é muito ruim. Há ruído, né? Na teoria da comunicação você vai estudar os ruídos, interrupções do processo, do fluxo de informações, que é importante. É como sangue nas instituições, o fluxo das informações. Ele precisa acontecer, né? E as empresas que obstruem isso, seja por incapacidade ou negligência ou mesmo dolosamente, acabam corrompendo os processos de transparência, de bom gerenciamento, de meritocracia. Aqui um recado para aqueles que já são líderes ou pretendem chegar ao cargo de líder. É difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável propor uma ideia que pode fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Aqui eu quero fazer um parênteses também. Pare de ficar criticando seu chefe. Tudo bem, se discorda de algumas coisas, guarda para você. Não faz disso uma dinâmica de trabalho. Cada um tem um estilo de gestão. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando seu potencial máximo como líder. Segurança é fundamental, né? Líder inseguro não vai dar certo. Sempre faça um exercício para a vida isso. Mas vou dizer isso para vocês. Um exercício de alteridade. Se coloque no lugar da pessoa. Provavelmente você vai dizer, eu agiria de forma totalmente diversa, porque você está discordando daquele aspecto ali, você está reduzindo, abstraindo todo o resto. Mas enxergue de forma mais ampla.
com as qualidades também dessa pessoa na liderança e aquelas que você não tem. Por exemplo, ser assertivo, né? E você vai notar que não raro, não é sempre que as pessoas erradas estão onde estão. Às vezes existe um acerto nisso aí. Porque no frigir dos ovos, o conjunto de competências que essa pessoa tem, gerencial, é o que a instituição precisa. É o que a sociedade precisa. É o que os indivíduos, os usuários do serviço, sei lá, precisam. Os consumidores. Tá? Criticar é fácil. Criticar, blá, 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 qualquer um faz, né? Vai fazer... Aquela cena assim, daquela fila enorme, né? Quem quer fazer? Todos dão um passo para trás, sobra um na frente lá. Geralmente é assim. Quem quer ser líder? É a mesma coisa. Não imagine que ser líder é um mar de rosas. Bem pelo contrário. E ainda tem que enfrentar um monte de reunião improdutiva, né? As reuniões ainda no Brasil, gerenciais, são cheias, recheadas de inutilidades. Falta assertividade, né, na boa administração gerencial das instituições brasileiras, de maneira geral. Não sei se... Acho que posso generalizar, né? As empresas que eu participei, do que eu ouvi de colegas, né? Espreme a laranja lá, dá um suquinho de laranja assim, em algo produtivo. Às vezes não tem nem ata para registrar o que foi consignado na reunião, para daí avançar na próxima, né? Não ficar voltando no mesmo assunto. Estabelecer metas, né? Ver aquilo que foi cumprido, aquilo que precisa cumprir ainda. Coisas básicas, né? Se você não tem isso para a vida, você não vai conseguir projetar isso institucionalmente. Então, instituições desorganizadas refletem desorganização pessoal de gestores também, né? Ou de donos de empresa. A evolução depende disso. Alcançar um ponto para daí alcançar o outro. Acho que é isso. Um bom livro. Recomendo. Existem aspectos institucionais aqui para quem trabalha em empresa. Ok?